Olá, titia. Vamos lá, mais um papo de pais e filhos, filhos e pais, jovens aprendendo a falar com seus pais aquilo que sentem, né? Hoje, por exemplo, eu sempre contando meus exemplos, só posso falar sobre mim mesma, né? Quem sabe o exemplo que eu dou sobre mim, sobre a minha família, com meus filhos, também toca você, de repente é uma dor que você sente, nem se percebe por falta de autoconhecimento. E só o autoconhecimento liberta você e leva você a lidar melhor consigo mesmo, com a sua família, com seus filhos e vivendo numa família mais harmônica, mais amorosa, mais acolhedora, acolhendo primeiramente a si mesmo, depois o outro que está ao meu redor. Hoje meu filho começou lá na ITEC, né, o primeiro dia de aula dele, e essa escola é um pouco distante de onde moramos. E ele foi de ônibus, claro, né? Antes mamãe levava na escola, agora não. Ele tem que começar a ganhar autonomia, quase 15 anos, né? Já vai ganhando autonomia para ir aprendendo a sair da criança, do adolescente, para ir formando, galgando o caminho de se tornar lá um adulto. Então é um processo que vai levando passo a passo, né? Então, quando era criança, a mamãe levava lá na escola, buscava, protegia, acolhia. Agora já estou dando autonomia para ele e buscando cada vez mais caminhar um percurso mais longo sozinho, para ele ganhando nele a autoconfiança, a autossegurança, o apoio dele mesmo, o confiar que ele pode, que ele é capaz. Porque se nós mães, pais, não deixamos, não autorizamos, nossos filhos lá no futuro não vão se sentir permitidos, autorizados a ganhar e chegar onde quer que seja. Então, o assunto hoje, o tema, inclusive uma pergunta que eu trago é: a ansiedade é sua ou é a ansiedade do seu filho que você sente? Por que eu trouxe isso? Quero compartilhar com vocês. Levei o meu filho até o ponto de ônibus, porque perdemos a hora, ficamos assim em cima do horário para ele não chegar atrasado no primeiro dia. Ele deveria pegar um ônibus que provavelmente iria levar uns 40 minutos até chegar na escola, depois andar por volta de uns 10 a 15 minutos até chegar na escola. Como ele está sem celular, que é o detalhe, o que este detalhe traz? Quando o nosso filho está sem o celular, nós perdemos a comunicação com ele. Logo, gera uma ansiedade dentro da mãe, que fica com medo se o filho vai chegar na hora, se ele vai pegar o ônibus certo, se ele vai descer no ponto certo, se ele vai conseguir chegar no caminho e no destino dele. Se está com o celular, nós vamos monitorando, controlando, perguntando, ou se eles têm alguma dúvida, também vão perguntando. Ontem olhamos, tomamos as providências, como fizemos o que precisava ser feito para que ele se sentisse seguro de iniciar esse novo passo na vida dele, dar essa nova caminhada, né? De ir sozinho para a escola. Como ele está sem o celular, procuramos no Google, pegamos o mapinha, olhamos todo o trajeto, marquei o número do ônibus que ele precisava pegar. Então eu estava ali acolhendo, assegurando, passando para ele confiança. Mas o processo, depois que ele entra dentro do ônibus, vai ser com ele. Eu não tenho mais o controle de como ele vai se sentir neste percurso. Então eu passei a sentir a ansiedade que ele estava sentindo. Mas é porque a ansiedade, como eu já tenho uma percepção sobre mim, já me conheço, eu já sei identificar que a ansiedade não era minha. E sim, eu estava começando a ficar ansiosa por saber que ele estava ansioso, talvez por um medinho que seja, né, de errar o ponto de descer, de repente ter entrado no ônibus errado ou qualquer coisa assim. Mas, enfim, teve que passar por esse processo, foi durante esse período que ele ficou na aula, até ele retornar de volta para casa, só quando ele chegou, ufa, deu alívio. E aí, como foi? A expectativa que eu estava de saber como foi o primeiro dia, né? Correu tudo bem, pegou o ônibus, foi, contou, e imagina vocês a alegria que eu senti
da confiança que ele sentiu nele, de ter se sentido assim, um vitorioso. Nossa, consegui, olha, dei conta, peguei o ônibus que eu peguei foi o tal, e aí no ponto tal eu desci, o cobrador falou que era para ir para um lado, eu peguei e fui lá para o outro, segui o mapinha que eu tinha olhado, então ele foi seguindo a intuição dele e o preparo que ele fez para seguir até chegar à escola, né? Foi seguindo a intuição, o conhecimento dele. Deu tudo certo, super gostou do primeiro dia, do acolhimento que ele recebeu lá com todos os colegas, primeiro, segundo, terceiro ano, né? Foi muito legal. Retornou para casa em segurança. O que eu aprendi com isso? Eu, como mãe, no meu lugar de mãe, por que eu estou comentando isso? O meu desejo é compartilhando essas informações para que as mães também possam se perceber como estão agindo perante os seus filhos, né? De repente a gente deixa de passar algum ensinamento eficaz por a gente não ter a percepção sobre nós mesmos, às vezes, né? Fica tão ansiosa que gera medo no filho, gera ansiedade no filho, gera falta de confiança no filho, percebe? Se isso tudo for seu, a gente acaba transferindo isso para o filho, mas não é nem deles, é nosso. Então, eu me sinto melhor, me sinto mais confortável se ele tiver com o celular dele. Então, eu fui lá, levei o celular no concerto, deixei lá para consertar a tela que está quebrada e vou buscar mais tarde para que amanhã ele vá com o celular dele. Assim, eu vou estar trabalhando, não preciso ficar preocupada. Não fiquei, mas fiquei um pouco ansiosa também, né? De preocupação assim, se no primeiro dia, por ser um processo mais longo, uma distância maior, se ele mesmo de fato ia acertar. Mas aqui dentro de mim eu confio no Deus superior que protege, né? Se Deus não estiver protegendo nossa família e nossos filhos, mas primeiramente Deus está sempre protegendo, mas a gente tem que passar também essa segurança para eles. Mas desde que eu esteja aqui segura, desde que você esteja aí segura. Para isso eu preciso do autoconhecimento. Então, mandei consertar lá, pedi para consertar o celularzinho dele. Assim, amanhã ele vai dar com o celular, eu vou ficar mais confortável aqui em mim. Não vai gerar, de repente, essa intranquilidade que por um momento possivelmente possa ter acontecido, né? Até ele retornar para casa e assim a vida segue. Se esses assuntos faz sentido para você, se contribui, se colabora, mães que não me conhecem ou mães que já me conhecem, dá aqui o seu pitaco, a sua opinião, fala qual que é a sua dificuldade de falar com o seu filho, ou qual a dificuldade que o seu filho tem, que você de repente possa ter percebido que isso possa estar sendo transferido, né, de você para ele. É um medo seu, é uma insegurança sua, é uma incapacidade sobre alguma autonomia que você ainda não tem com você, que transfere isso para o filho, e às vezes a gente pensa que é do filho e não é, né? É nosso. Então, quando eu penso assim, os filhos são reflexo dos pais, eu penso e eu já concluí mais na prática mesmo, né? Então, quando eu era um pouco assim, um tanto sem autoconhecimento, quando eu não tinha o meu autoconhecimento, eu percebi também que meus filhos eram diferentes, com certeza. E hoje eu também consigo levar isso assim numa leveza para conversar com qualquer tipo de assunto com eles, falar sobre ansiedade, falar sobre autoconhecimento, falar sobre o que ele sente, falar para ele que ele pode falar comigo sem me olhar como mãe que vai julgar, criticar, né? Sei lá como que cada um compreende, né, os seus filhos no patamar da vida que está. Eu confio muito na família, eu confio muito na confiança que deve se estabelecer entre pais e filhos. A melhor amizade que tem para os seus filhos, adolescentes, os seus melhores amigos são seus pais. E nós, pais, precisamos estar aptos para sermos os melhores amigos dos nossos filhos, né? Ouvindo eles como se fossem os melhores amigos deles mesmos, que eles possam confidenciar qualquer assunto sem medo de serem criticados, punidos, ou não sei como que você faz. Eu tive uma criação muito severa, por isso que hoje o meu propósito é ajudar a despertar essa consciência em todos. Aqui fica a dica de hoje. Um beijo.